versículo 28 e 29. Eu, hoje em dia, só preciso de óculos realmente para muito perto. E quando eu cheguei aqui agora, que eu me dei conta que eu esqueci o óculos em casa. Amém. Jeremias 23, verso 28 e 29. Você achou, amém? Glória a Deus. Diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Vamos ler juntos o verso 29? Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Amém. Pai amado, nós nos curvamos diante da tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ministrar as nossas vidas, segundo, ó Deus, o teu Espírito Santo. Que tudo aquilo, Senhor, que foi falado, que foi ministrado, que foi colocado no meu coração, agora seja revelado, ó Deus, a todos nós aqui, Senhor, pelo poder da palavra do Espírito Santo, porque aprove o Senhor fazer assim e alcançar aqueles que te temem, que te amam e que te buscam. Abençoa todo o teu povo, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis sentar. Amanhã nós entramos no nosso 20º dia de campanha. Quantos podem glorificar o Senhor? Eu estou realmente passo a passo, dia após dia, caminhando, vivenciando esses momentos com muito temor e tremor pelo que Deus tem a realizar em nossas vidas. Porque eu me lembro daquela palavra que diz: clama a mim e responder-te-ei coisas pequenas, mais ou menos, não, coisas grandes e firmes. Que às vezes há coisas grandes, mas não são firmes. Mas Deus tem para nós, pastor Rubens, coisas grandes e firmes, e diga para o seu irmão que você ainda não sabe. Porque andar com Deus é um grande mistério, que se revela a cada dia. Amém? Então eu quero falar a você nessa noite, sendo edificados pela palavra ainda. Lembra que esse tema foi o mesmo tema da semana passada. E nós falamos sobre o quê? Sobre o Salmo. Quem lembra do domingo passado? Se fosse prova, era 0 para todo mundo. Não é salmo nenhum. Foi Mateus que fala o quê? Mateus 7, que fala sobre aquele que edificou a casa, sobre a rocha e sobre a areia. E nós vimos o sentido disso. Porque diz, aquele que ouve as pratica, as minhas palavras será. Então, a grande diferença não é ouvir. Casa e tirar lá a partir lá do versículo 9, ou do todo o capítulo 23, porque ele está falando com relação aos profetas. Essa leitura está dentro de um contexto em que ele está falando contra
os profetas que proferem palavras que enganam, que confundem o povo. Por isso ele está dizendo aqui, se é sonho, conte como um sonho. Não diga aquilo que não é. Muitas vezes você pode dizer uma palavra boa, uma palavra que está aqui nas Escrituras, e ela é boa, e será sempre boa. Mas daí a você dizer, olha, Deus está mandando te falar uma outra coisa. E esse assunto é importante, porque muitas vezes nós estamos vivendo hoje em dias em que as pessoas estão se guiando pelo que ouvem. E esse é o problema ali. O pessoal confiava nos profetas a ponto de ouvir aquilo que ouviu e pronto, então está certo, então Deus falou. E o Senhor, nessa palavra, vem cobrar esse povo. Por quê? Porque, olha, ele diz lá no versículo 18, por exemplo. O que diz no versículo 18? Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. Então, uma coisa é você conhecer a palavra e atender a palavra. Outra coisa é você ouvir algo e ser colocado como sendo de Deus. Pode ser até uma coisa boa, uma palavra boa, mas nós temos que dar o crédito a quem. Você pode até dizer, olha, eu quero te dar uma palavra que assim estou sentindo no meu coração, é o que vem à minha mente, é o meu coração, olha, é essa palavra, Rony. Mas nós vemos que aqui há momentos em que Deus diz, olha, tanto o profeta, tanto quanto quem ouve, Deus não terá por inocente. Aquele que fala o que Deus não mandou, aquilo que Deus não disse, e aquele que ouviu e aceitou o que ouviu porque era bom aos seus olhos. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, é que havia um contraditório. Lá no versículo de número 17, como é que diz? Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz, tereis paz. E aquele que andar segundo a dureza do coração, dizem, nenhum mal vai te acontecer. Você está entendendo? Dizem continuamente aos que me desprezam. Eles diziam, eles profetizavam palavras de paz, de bênção para pessoas que desprezavam a Deus, que não levavam em conta os preceitos de Deus. E ainda dizia para outros que eram duros de coração, disse, olha, vai tudo bem, vai dar tudo certo. Irmãos, o evangelho muitas vezes tem sido trazido assim, só porque você está aqui neste lugar e está aqui me ouvindo, a gente diz, olha, Deus vai te abençoar. Nosso Deus é um Deus de bênção, é um Deus que abençoa. Mas a bênção de Deus não é como bala que você joga avanço, quem pegar, pegou. Não. Você precisa entender como é que você lida com a palavra de Deus. E é aí que eu quero chegar daqui a pouquinho. Os contra 17, ou seja, falavam aos que desprezavam ao Senhor que eles teriam paz. Não adianta você chegar para alguém que não está vivendo uma vida de acordo com Deus e dizer para ele, eu te abençoo com paz na sua vida. Quem sou eu? E Deus só abençoa com paz quem quer a paz dele, quem quer a presença dele, quem quer o Espírito Santo na sua vida. E ele diz mais, e aos que de coração duro diziam, não vai acontecer nada, porque havia alguns que viviam assim, numa dureza de alma para com Deus. Mas como aqueles que, quando viram João Batista batizando, correram para receber o batismo. E João Batista disse o quê? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura?
Entende, gente? 40 dias de jejum e oração pela nossa casa. Tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos está nas mãos de Deus. Deus pode operar em nossas vidas. Mas não é o fato de fazermos simplesmente 40 dias de campanha, é mais nós fazermos, entrarmos em campanha com a nossa vida. Entrarmos com a nossa vida na campanha. Então, a igreja está em campanha. Por quê? Porque há um povo, há pessoas que estão à campanha, passo a passo, na palavra de Deus, orando, buscando, crendo, confiando e procurando arrumar o altar para que Deus possa derramar fogo dos céus. Ele diz ali no versículo que nós lemos, o 18, quando ele diz, né, por acaso eles estiveram no conselho de Deus? Ou seja, por acaso eles estavam por perto quando Deus falou, quando Deus designou, quando Deus projetou aquilo? Ou seja, há pessoas que parecem que sabem mais do que todo mundo, que são íntimas de Deus, que Deus fala coisa com ela que não fala com mais ninguém. Eu sou pentecostal, nós somos pentecostais. Nós cremos num Deus que fala, mas a gente não pode ser menino. A gente tem que ser maduro e confiar em Deus e no poder da sua palavra. Se cremos, veremos a glória de Deus. Mas a glória de Deus, ela não emana, ela não surge, ela não acontece de situações. Vou fazer um culto aqui para Deus abençoar. Eu não vou fazer nada para Deus abençoar. Deus abençoa todo culto. Eu não preciso fazer algo como que estivesse assim, forçando uma situação ou criando um evento para Deus trabalhar. Não! Nós temos que entender que o nosso Deus é o Deus Emanuel. É o Deus conosco. É Deus comigo, é Deus com você, é Deus com o seu irmão, é Deus conosco. Amém? Então, ele disse lá, até no verso 21, olha o que ele diz lá no 21. Leia isso. Eu queria trazer isso e peço para você ler o capítulo para que essas coisas entrem no coração e a gente veja. Há coisas que estão na palavra que muitos não conhecem. Diz assim, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles, contudo, profetizaram. Entendeu? Entendeu? Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e teriam feito voltar do seu mau caminho e a maldição das suas ações. O compromisso do pregador é com a palavra. Nem agradar o povo, nem afagar o ego das pessoas. O nosso compromisso é com a palavra. E aqui está a grande razão pela qual as coisas não estavam andando. E lá no final do verso 18, como é que diz? Quem esteve no conselho do Senhor e ouviu a palavra, agora, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, ou seja, quem que conhece a palavra e atende a palavra, porque quem não conhece a palavra diz, ouve um monte de coisa e toma para si como sendo de Deus. E a questão é que a gente não vai poder dizer para Deus, eu não tenho culpa, foi Ele que falou que o Senhor disse, eu simplesmente acreditei porque Ele era profeta. Eu falei, mas você não foi chamado para ouvir, você foi chamado para conhecer e entender. O que nós estamos procurando nos esforçar é para levar conhecimento de Deus ao povo, para que conheçam a Deus. Não queremos formar uma igreja dependente de ações ministeriais, mas uma igreja que tem experiência com um Deus vivo,
o nosso trabalho fica muito mais fácil. Não é isso, pastor Marcos? Quando nós dirigimos pessoas que conhecem a Deus e a sua palavra. Que aí no verso 19, como é que diz? Eis a tempestade do Senhor. Quando você junta o versículo anterior e pega a primeira parte do versículo 19, diz assim, olha, o profeta diz, olha aí a tempestade do Senhor. Por conta disso. O verso 16, volte lá atrás, por isso eu vou nele agora. Verso 16, como é que diz? Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperança. Quantos aqui querem ser enganados com palavras de esperança que são palavras vãs? É melhor ouvir a verdade e chorar do que ouvir aquilo que é vão e me alegrar e no final chorar amargamente. E ele diz mais, a palavra dos profetas que profetizam entre vós, vãs da esperança, falam as visões do coração. Visão do coração é diferente. Falam as visões do coração e não o que vem da boca do Senhor. Olha a boca de Deus aqui. Pastor, e agora como é que a gente fica? Gente, você tem a boca de Deus nas suas mãos. A palavra de Deus. A palavra do Senhor. É a boca de Deus falando para nós, igreja. E às vezes a palavra de Deus não tem sido levada a sério como deveria ser levada. E muitas vezes as coisas não acontecem. O povo era convocado por Deus aqui para o discernimento, para o entendimento, para o que de fato vem da boca de Deus. A boca de Deus para nós hoje é a sua santa e gloriosa palavra. Deus não fará na sua vida algo só porque eu estou proferindo ou dizendo que eu estou profetizando sobre a sua vida uma palavra que expressa um desejo do meu coração. Deus não fará. Deus fará o que tiver que fazer conforme a sua palavra. Há palavras que dizem ter vindo de Deus, mas que entra em choque e se contradiz com a palavra que sai da boca também de Deus. E a responsabilidade do que prega é com a palavra e com Deus da palavra. Com o teor da palavra e com o Deus da palavra. Mas há também a responsabilidade do que ouve, daquele que ouve. Pois Deus não terá por inocente a vida daquele que recebe a palavra e sabe que não é para ele. Ou seja, afinal, você sabe melhor do que ninguém o que está na sua vida. E você sabe aquilo que você precisa e o que você vive. Ora, se dentro do meu coração há alguma coisa que a gente sabe que não está correto, e alguém diz, calma, meu servo, vai dar tudo bem, nada vai estar de errado, Deus te ama. Deus ama todo mundo, Deus ama o pecador, e graças a Deus por isso. Por isso eu estou aqui, porque Deus ama o pecador. Deus ama, mas o amor de Deus não retira os atos de justiça do Senhor. O amor de Deus, ele trata-nos com bondade, com misericórdia, mas Deus é fiel, justo e verdadeiro. Amém? E graças a Deus, porque ele conhece o coração. Ele sabe da nossa condição de alma, ele conhece o nosso arrependimento, ele conhece o estado da nossa alma, a nossa condição. Então, meus irmãos, lá em Coríntios, capítulo 14, versículo 3, ele diz, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ou seja,
nós compreendemos nessa passagem que o propósito principal da profecia é edificar, ou seja, construir, elevar a vida da pessoa, exortar. Muitos entendem que exortar é dar varada nas pessoas, é chamar atenção, exortar, irmãos, é chamar a pessoa para um olhar para o ponto certo, para entender aquilo que está certo. Amém? E consolação, porque é Ele que nos consola. Então, irmãos, a palavra de Deus é sim poderosa. E nós estamos lidando nessa campanha com aquilo que realmente pode mudar a nossa vida. Amém? E nós temos que entender essa palavra como o que você tem em suas mãos não é força de expressão. Normalmente ele diz que é o quê? O que você tem na sua mão é o quê? Uma arma. Uma arma poderosa em Deus. O que a Bíblia diz acerca dela mesmo, que ela é uma espada poderosa de dois gumes. Corta dos dois lados e ainda é pontiaguda para furar. E que é apta para discernir pensamentos e intenções. Ou seja, ela é capaz de adentrar o nosso ser e em áreas que ninguém tem acesso, só Deus. Amém? Eu fui operado, abriram tudo aqui, né? Ainda serraram as costelas e coisa e tal, mas ninguém viu nada disso. Minhas amarguras, minha tristeza, minhas alegrias, porque o bisturi do homem não vai lá, mas essa palavra vai. Quando a gente está aqui, ouvindo a palavra, sendo ministrado, sendo inteirado e aliançando as nossas vidas com a palavra, nós estamos, irmãos, subindo para um monte que é mais alto do que tudo. Eu diria até que é o esconderijo do Altíssimo, aonde há a sombra do Deus onipotente. Dentro dessa palavra a gente pode realmente descansar. Amém? Então eu queria que você guardasse 3 coisas para que o poder da palavra de Deus se manifeste na sua vida, na minha vida. Eu queria que você guardasse 3 coisas necessárias que precisamos trabalhar nessas 3 áreas da nossa vida. Vamos ver se dá para a gente gravar. A primeira é receptividade. Qual é a primeira? A primeira? Receptividade. Como nós recebemos a palavra. A segunda é vivenciar. Vivenciar. Podemos repetir? A segunda é? Vivenciar. A primeira é? A segunda é? E a terceira é proferir. Amém? A terceira é? Agora as 3. Guarde isso. Anote. Eu vou chatear vocês amanhã no grupo com isso. A primeira, receptividade. Como você recebe a palavra? Há pessoas que ouvem muita coisa. Né? Alguém uma vez falou, eu tenho todas as fitas, eu tenho não sei o quê, de todas essas. Ok, a gente ter lá não funciona em nada. A questão é, está aqui dentro. Então, a receptividade, nós temos que observar os canais e a forma como nós recebemos a palavra de Deus. Os canais e a forma de como nós recebemos a palavra de Deus. E isso envolve o quê? Envolve a leitura. A leitura é como ela chega. Como é que você recebe a palavra de Deus? Como é que você lê? Como é que você traz a palavra de Deus para você? Li. Tá bom, não entendi nada, mas tá bom. Pelo menos li a palavra de Deus, glória a Deus por isso. A forma como a gente recebe a palavra, o que envolve? Envolve a forma da leitura, a forma do ouvir e a pregação da palavra. Às vezes a pessoa acha que ficando em casa está tudo bem, porque está aqui pela internet me ouvindo, está me assistindo, ela está lendo, está bom.
ela está em comunhão com a palavra de Deus. Mas, irmãos, são apenas duas formas. Uma coisa, nos assistir, estar aqui, é bom para quem não pode. Agora, presencial é outra coisa. Ela não pode sentir o que nós estamos sentindo aqui. Ela pode ser tocada por essa palavra, mas há momentos aqui que a gente está aqui na ministração da palavra, envolvidos com a palavra, que a gente sente um peso da presença de Deus que é glorioso. Pastor Marcos falou de hoje de manhã, como tem sido a manhã de domingo. Como tem sido gloriosa a manhã de domingo. Nós estamos aqui reunidos em torno da palavra de Deus. Então, irmãos, a pregação ela não pode ser substituída por uma quantidade de horas que eu venha ler mais em casa. Ou eu não fui ao culto, mas eu fiquei ouvindo isso, eu fui ouvir isso. Não é bater cartão. Você tem uma casa espiritual. Nós somos membros de um corpo. E a igreja é um organismo vivo que se move. E aqui a igreja se move a cada dia. Nós estamos nos movendo, né, Gil? Há 40 dias é o nosso propósito. Estamos hoje no 19º dia e temos sempre um propósito. Por quê? A igreja se move. Né, pastor Marco? A gente se move. Quando você vem aqui no culto de oração na segunda-feira, gente, é maravilhoso, porque a igreja se move. A igreja se move. Domingo de manhã a igreja se move. Quarta-feira a igreja se move. E nós somos movimentados, nós somos inspirados pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ou seja, visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. O mundo não conhece, não consegue conhecer a Deus com a sua sabedoria. Mas continuando, verso 21 que diz o seguinte: mas aprove a Deus salvar os que... Está aqui não? Os que creem. Através de quê? Da loucura da pregação. O apóstolo Paulo diz que aprove Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. É 1 Coríntios 1, 21. Ou seja, aprove. Deus decidiu salvar o homem pela loucura da pregação. O eunuco desceu para Jerusalém, participou da festa, e ele tinha nas suas mãos uma cópia das Escrituras, e ele ia lendo o livro do profeta Isaías. E quando o discípulo andou do lado da carruagem, quando Deus o colocou ali no deserto, ele se viu no deserto, acompanhando e vendo aquela carruagem, e vendo que aquele homem de uma outra nação, um povo gentio, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E aí ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E qual foi a resposta daquele homem? Como eu vou entender se não há quem me explique? Edmilson, você está dizendo: como eu vou entender se não tem quem pregue essa palavra para mim? Não sou eu, não é ninguém que sobe aqui, porque somos nós. Deus não depende de nós, Deus só precisa de mim e de você. Mas aprove a ele salvar o homem assim. O homem prega a sua palavra e ele, através do seu Espírito Santo, leva essa palavra lá ao íntimo da tua alma e te convence do pecado, da justiça e do juízo e traz você para ele. Amém? Então, a forma como nós recebemos a palavra. Como você está recebendo a palavra? Como você recebe a palavra? Você guarda um lugar especial na sua vida para a palavra. Você tem um lugar especial no seu coração para a palavra. A sua vida tem um lugar especial para a palavra. No seu dia a dia, depois que você vem e fecha a Bíblia, você lembra de Deus, você pensa na palavra, você fica memorizando textos e palavras para que aquilo esteja na tua mente. Porque quando o vizinho bota aquela música lá, que você sabe qual é, aquela música mesmo, né?
Aquilo ali, quando você ouve aquilo, cara, que música chata, mas aquela música chata gruda na tua cabeça, que eu nem vou perguntar quem já não se achou cantando a música. Mas, gruda ou não gruda? Gruda. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Eu acho tão bonito quando a pessoa assim, diz assim, não, eu vou porque eu não quero perder a pregação, não quero perder a palavra. Porque esse momento aqui é ímpar, irmão. É ímpar. É um momento que é hoje, é agora. Eu não sei se Jesus virá nesses dias. Se não vier, a gente vai estar aqui os dias e vamos estar continuando a obra, mas esse dia será registrado em Deus e foi. Então, guarde no seu coração. Receptividade, amém? Segundo lugar, é o quê? Vivenciar a forma como nós sentimos em nós essa palavra. Aqueles discípulos que iam pelo caminho de Emaús estavam indo decepcionados, eles andaram com Jesus, eram homens de Deus, mas foram embora, desceram o caminho para ir para Emaús, e Jesus se põe perto deles, começa a conversar com eles, e eles não conseguem perceber que era Jesus. Aí quando chegaram lá no caminho, que o Senhor se revelou para eles, então eles ficaram surpresos, mas a conversa deles depois, qual foi? Falei assim, vem cá, ardia no seu coração as palavras dele quando a gente estava conversando? Ardia. No meu ardia, no teu ardia? Ardia. A gente precisa sentir a palavra de Deus ao ponto dela arder no nosso coração. Tem palavra que arde, tem palavra que queima. Amém? Então, meus irmãos, a nosso dia a dia de alma, como é que é o seu dia a dia de alma? Vem aflição, vem angústia, vem problema, as coisas estão batendo na nossa porta todo dia, mas olha, abra o seu coração para a palavra, para Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém? Temor, tremor, reverência, reflexão, meditação na palavra de Deus. E em terceiro lugar, a gente tem o quê? Receptividade, vivência e proferir. A afirmação da palavra instalada em nós. É o que a gente ouviu, o que a gente refletiu, o que está no seu coração. Então, se você sonhou, conte como um sonho. Mas, se você recebe uma palavra e aquela palavra, você tem a certeza que é Deus que está te dando, então você diga, olha, assim Deus está dizendo. Porque ele começa a falar aqui sobre uma outra situação. Esse versículo que nós lemos, ele está dentro de um contexto que eu quero aconselhar a você a ler na sua casa e tirar lá a partir do versículo 9, ou do todo o capítulo 23, porque ele está falando com relação aos profetas. Essa leitura está dentro de um contexto em que ele está falando contra os profetas que proferem palavras que enganam, que confundem o povo. Por isso ele está dizendo aqui, se é sonho, conte como um sonho. Não diga aquilo que não é. Muitas vezes você pode dizer uma palavra boa, uma palavra que está aqui nas Escrituras, e ela é boa, e será sempre boa. Mas daí a você dizer, olha, Deus está mandando te falar uma outra coisa. E esse assunto é importante porque muitas vezes nós estamos vivendo hoje em dias em que as pessoas estão se guiando pelo que ouvem. E esse é o problema ali. O pessoal confiava nos profetas a ponto de ouvir aquilo que ouviu e pronto, então está certo, então Deus falou. E o Senhor, nessa palavra, vem cobrar esse povo. Por quê? Porque, olha, ele diz lá no versículo 18, por exemplo. O que diz no versículo 18? Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra,
quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. Então, uma coisa é você conhecer a palavra e atender a palavra. Outra coisa é você ouvir algo e ser colocado como sendo de Deus. Pode ser até uma coisa boa, uma palavra boa, mas nós temos que dar o crédito a quem. Você pode até dizer, olha, eu quero te dar uma palavra que assim estou sentindo no meu coração, é o que vem à minha mente, é o meu coração, olha, é essa palavra, Rony. Mas nós vemos que aqui há momentos em que Deus diz, olha, tanto o profeta, tanto quanto quem ouve, Deus não terá por inocente. Aquele que fala o que Deus não mandou, aquilo que Deus não disse, e aquele que ouviu e aceitou o que ouviu porque era bom aos seus olhos. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, é que havia um contraditório. Lá no versículo de número 17, como é que diz? Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz, tereis paz. E aquele que andar segundo a dureza do coração, dizem, nenhum mal vai te acontecer. Você está entendendo? Dizem continuamente aos que me desprezam. Eles diziam, eles profetizavam palavras de paz, de bênção para pessoas que desprezavam a Deus, que não levavam em conta os preceitos de Deus. E ainda dizia para outros que eram duros de coração, disse, olha, vai tudo bem, vai dar tudo certo. Irmãos, o evangelho muitas vezes tem sido trazido assim, só porque você está aqui neste lugar e está aqui me ouvindo, a gente diz, olha, Deus vai te abençoar. Nosso Deus é um Deus de bênção, é um Deus que abençoa. Mas a bênção de Deus não é como bala que você joga avanço, quem pegar, pegou. Não. Você precisa entender como é que você lida com a palavra de Deus. E é aí que eu quero chegar daqui a pouquinho. Os contra 17, ou seja, falavam aos que desprezavam ao Senhor que eles teriam paz. Não adianta você chegar para alguém que não está vivendo uma vida de acordo com Deus e dizer para ele, eu te abençoo com paz na sua vida. Quem sou eu? E Deus só abençoa com paz quem quer a paz dele, quem quer a presença dele, quem quer o Espírito Santo na sua vida. E ele diz mais, e aos que de coração duro diziam, não vai acontecer nada, porque havia alguns que viviam assim, numa dureza de alma para com Deus. Mas como aqueles que, quando viram João Batista batizando, correram para receber o batismo. E João Batista disse o quê? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Entende, gente? 40 dias de jejum e oração pela nossa casa. Tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos, está nas mãos de Deus. Deus pode operar em nossas vidas. Mas não é o fato de fazermos simplesmente 40 dias de campanha, é mais nós entrarmos em campanha com a nossa vida. Entrarmos com a nossa vida na campanha. Então, a igreja está em campanha. Por quê? Porque há um povo, há pessoas que estão à campanha, passo a passo, na palavra de Deus, orando, buscando, crendo, confiando e procurando arrumar o altar para que Deus possa derramar fogo dos céus. Ele diz ali no versículo que nós lemos, o 18, quando ele diz, né, por acaso eles estiveram no conselho de Deus? Ou seja, por acaso eles estavam por perto quando Deus falou, quando Deus designou, quando Deus projetou aquilo? Ou seja, há pessoas que parecem que sabem mais do que todo mundo, que são íntimas de Deus, que Deus fala coisa com ela que não fala com mais ninguém.
Eu sou pentecostal, nós somos pentecostais. Nós cremos num Deus que fala, mas a gente não pode ser menino. A gente tem que ser maduro e confiar em Deus e no poder da sua palavra. Se cremos, veremos a glória de Deus. Mas a glória de Deus, ela não emana, ela não surge, ela não acontece de situações. Vou fazer um culto aqui para Deus abençoar. Eu não vou fazer nada para Deus abençoar. Deus abençoa todo culto. Eu não preciso fazer algo como que estivesse assim, forçando uma situação ou criando um evento para Deus trabalhar. Não! Nós temos que entender que o nosso Deus é o Deus Emanuel. É o Deus conosco. É Deus comigo, é Deus com você, é Deus com o seu irmão, é Deus conosco. Amém? Então, ele disse lá, até no verso 21, olha o que ele diz lá no 21. Leia isso. Eu queria trazer isso e peço para você ler o capítulo para que essas coisas entrem no coração e a gente veja. Há coisas que estão na palavra que muitos não conhecem. Diz assim, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles, contudo, profetizaram. Entendeu? Entendeu? Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e teriam feito voltar do seu mau caminho e a maldição das suas ações. O compromisso do pregador é com a palavra. Nem agradar o povo, nem afagar o ego das pessoas. O nosso compromisso é com a palavra. E aqui está a grande razão pela qual as coisas não estavam andando. E lá no final do verso 18, como é que diz? Quem esteve no conselho do Senhor e ouviu a palavra, agora, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, ou seja, quem que conhece a palavra e atende a palavra, porque quem não conhece a palavra diz, ouve um monte de coisa e toma para si como sendo de Deus. E a questão é que a gente não vai poder dizer para Deus, eu não tenho culpa, foi ele que falou que o Senhor disse, eu simplesmente acreditei porque ele era profeta. Eu falei, mas você não foi chamado para ouvir, você foi chamado para conhecer e entender. O que nós estamos procurando nos esforçar é para levar conhecimento de Deus ao povo, para que conheçam a Deus. Não queremos formar uma igreja dependente de ações ministeriais, mas uma igreja que tem experiência com um Deus vivo. O nosso trabalho fica muito mais fácil. Não é isso, pastor Marcos? Quando nós dirigimos pessoas que conhecem a Deus e a sua palavra. Que aí no verso 19, como é que diz? Eis a tempestade do Senhor. Quando você junta o versículo anterior e pega a primeira parte do versículo 19, diz assim, olha, o profeta diz, olha aí a tempestade do Senhor. Por conta disso. O verso 16, volte lá atrás, por isso eu vou nele agora. Verso 16, como é que diz? Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperança. Quantos aqui querem ser enganados com palavras de esperança que são palavras vãs? É melhor ouvir a verdade e chorar do que ouvir aquilo que é vão e me alegrar e no final chorar amargamente. E ele diz mais,
As palavras dos profetas que profetizam entre vós, vós da esperança. Falam as visões do coração. Visão do coração é diferente. Falam as visões do coração e não o que vem da boca do Senhor. Olha a boca de Deus aqui. Pastor, e agora como é que a gente fica? Gente, você tem a boca de Deus nas suas mãos. A palavra de Deus. A palavra do Senhor. É a boca de Deus falando para nós, igreja. E às vezes a palavra de Deus não tem sido levada a sério como deveria ser levada. E muitas vezes as coisas não acontecem. O povo era convocado por Deus aqui para o discernimento, para o entendimento, para o que de fato vem da boca de Deus. A boca de Deus para nós hoje é a sua santa e gloriosa palavra. Deus não fará na sua vida algo só porque eu estou proferindo ou dizendo que eu estou profetizando sobre a sua vida uma palavra que expressa um desejo do meu coração. Deus não fará. Deus fará o que tiver que fazer conforme a sua palavra. Há palavras que dizem ter vindo de Deus, mas que entra em choque e se contradiz com a palavra que sai da boca também de Deus. E a responsabilidade do que prega é com a palavra e com Deus da palavra. Com o teor da palavra e com o Deus da palavra. Mas há também a responsabilidade do que ouve, daquele que ouve. Pois Deus não terá por inocente a vida daquele que recebe a palavra e sabe que não é para ele. Ou seja, afinal, você sabe melhor do que ninguém o que está na sua vida. E você sabe aquilo que você precisa e o que você vive. Ora, se dentro do meu coração há alguma coisa que a gente sabe que não está correto, e alguém diz, calma, meu servo, vai dar tudo bem, nada vai estar de errado, Deus te ama. Deus ama todo mundo, Deus ama o pecador, e graças a Deus por isso. Por isso eu estou aqui, porque Deus ama o pecador. Deus ama, mas o amor de Deus não retira os atos de justiça do Senhor. O amor de Deus, ele trata-nos com bondade, com misericórdia, mas Deus é fiel, justo e verdadeiro. Amém? E graças a Deus, porque ele conhece o coração. Ele sabe da nossa condição de alma, ele conhece o nosso arrependimento, ele conhece o estado da nossa alma, a nossa condição. Então, meus irmãos, lá em Coríntios, capítulo 14, versículo 3, ele diz, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ou seja, nós compreendemos nessa passagem que o propósito principal da profecia é edificar, ou seja, construir, elevar a vida da pessoa, exortar. Muitos entendem que exortar é dar varada nas pessoas, é chamar atenção, exortar, irmãos, é chamar a pessoa para um olhar para o ponto certo, para entender aquilo que está certo. Amém? E consolação, porque é Ele que nos consola. Então, irmãos, a palavra de Deus é sim poderosa. E nós estamos lidando nessa campanha com aquilo que realmente pode mudar a nossa vida. Amém? E nós temos que entender essa palavra como o que você tem em suas mãos não é força de expressão. Normalmente ele diz que é o quê? O que você tem na sua mão é o quê? Uma arma. Uma arma poderosa em Deus. O que a Bíblia diz acerca dela mesmo, que ela é uma espada poderosa de dois gumes. Corta dos dois lados e ainda é pontiaguda para furar. E que é apta para discernir pensamentos
intenções. Ou seja, ela é capaz de adentrar o nosso ser e em áreas que ninguém tem acesso, só Deus. Amém? Eu fui operado, abriram tudo aqui, né? Ainda serraram as costelas e coisa e tal, mas ninguém viu nada disso. Minhas amarguras, minha tristeza, minhas alegrias, porque o bisturi do homem não vai lá, mas essa palavra vai. Quando a gente está aqui, ouvindo a palavra, sendo ministrado, sendo inteirado e aliançando as nossas vidas com a palavra, nós estamos, irmãos, subindo para um monte que é mais alto do que tudo. Eu diria até que é o esconderijo do Altíssimo, aonde há a sombra do Deus onipotente. Dentro dessa palavra a gente pode realmente descansar. Amém? Então eu queria que você guardasse 3 coisas para que o poder da palavra de Deus se manifeste na sua vida, na minha vida. Eu queria que você guardasse 3 coisas necessárias que precisamos trabalhar nessas 3 áreas da nossa vida. Vamos ver se dá para a gente gravar. A primeira é receptividade. Qual é a primeira? A primeira? Receptividade. Como nós recebemos a palavra. A segunda é vivenciar. Vivenciar. Podemos repetir? A segunda é? Vivenciar. A primeira é? A segunda é? E a terceira é proferir. Amém? A terceira é? Agora as 3. Guarde isso. Anote. Eu vou chatear vocês amanhã no grupo com isso. A primeira, receptividade. Como você recebe a palavra? Há pessoas que ouvem muita coisa. Né? Alguém uma vez falou, eu tenho todas as fitas, eu tenho não sei o quê, de todas essas. Ok, a gente ter lá não funciona em nada. A questão é, está aqui dentro. Então, a receptividade, nós temos que observar os canais e a forma como nós recebemos a palavra de Deus. Os canais e a forma de como nós recebemos a palavra de Deus. E isso envolve o quê? Envolve a leitura. A leitura é como ela chega. Como é que você recebe a palavra de Deus? Como é que você lê? Como é que você traz a palavra de Deus para você? Tá bom, não entendi nada, mas tá bom. Pelo menos li a palavra de Deus, glória a Deus por isso. A forma como a gente recebe a palavra, o que envolve? Envolve a forma da leitura, a forma do ouvir e a pregação da palavra. Às vezes a pessoa acha que ficando em casa está tudo bem, porque está aqui pela internet me ouvindo, está me assistindo, ela está lendo, está bom, ela está em comunhão com a palavra de Deus. Mas, irmãos, são apenas 2 formas. Uma coisa, nos assistir, estar aqui, é bom para quem não pode. Agora, presencial é outra coisa. Ela não pode sentir o que nós estamos sentindo aqui. Ela pode ser tocada por essa palavra, mas há momentos aqui que a gente está aqui na ministração da palavra, envolvidos com a palavra, que a gente sente um peso da presença de Deus que é glorioso. Pastor Marcos falou de hoje de manhã, como tem sido as manhãs de domingo, como tem sido gloriosa as manhãs de domingo. Nós estamos aqui reunidos em torno da palavra de Deus. Então, irmãos, a pregação ela não pode ser substituída por uma quantidade de horas que eu venha ler mais em casa. Ou eu não fui ao culto, mas eu fiquei ouvindo isso, eu fui ouvir isso. Não é bater cartão. Você tem uma casa espiritual. Nós somos membros de um corpo. E a igreja é um organismo vivo que se move. E aqui a igreja se move a cada dia. Nós estamos nos movendo, né, Gil?
a 40 dias é o nosso propósito. Estamos hoje no 19º dia e temos sempre um propósito, porque a igreja se move. Né, pastor Marco? A gente se move. Quando você vem aqui no culto de oração na segunda-feira, gente, é maravilhoso, porque a igreja se move. A igreja se move. Domingo de manhã a igreja se move. Quarta-feira a igreja se move. E nós somos movimentados, nós somos inspirados pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ou seja, visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. O mundo não conhece, não consegue conhecer a Deus com a sua sabedoria. Mas continuando, verso 21, que diz o seguinte: mas aprove a Deus salvar os que... Está aqui não? Os que creem. Através de quê? Da loucura da pregação. O apóstolo Paulo diz que aprove Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. É 1 Coríntios 1, 21. Ou seja, aprove, Deus decidiu salvar o homem pela loucura da pregação. O eunuco desceu para Jerusalém, participou da festa, e ele tinha nas suas mãos uma cópia das Escrituras, e ele ia lendo o livro do profeta Isaías. E quando o discípulo andou do lado da carruagem, quando Deus o colocou ali no deserto, ele se viu no deserto, acompanhando e vendo aquela carruagem, e vendo que aquele homem de uma outra nação, um povo gentio, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E aí ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E qual foi a resposta daquele homem? Como eu vou entender se não há quem me explique? Edmilson está dizendo: como eu vou entender se não tem quem pregue essa palavra para mim? Não sou eu, não é ninguém que sobe aqui, porque somos nós. Deus não depende de nós, Deus só precisa de mim e de você. Mas aprove a ele salvar o homem assim. O homem prega a sua palavra e ele, através do seu Espírito Santo, leva essa palavra lá ao íntimo da tua alma e te convence do pecado, da justiça e do juízo e traz você para ele. Amém? Então, a forma como nós recebemos a palavra. Como você está recebendo a palavra? Como você recebe a palavra? Você guarda um lugar especial na sua vida para a palavra? Você tem um lugar especial no seu coração para a palavra? A sua vida tem um lugar especial para a palavra? No seu dia a dia, depois que você vem e fecha a Bíblia, você lembra de Deus, você pensa na palavra, você fica memorizando textos e palavras para que aquilo esteja na tua mente. Porque quando o vizinho bota aquela música lá, que você sabe qual é, aquela música mesmo, né? Aquilo ali, quando você ouve aquilo, cara, que música chata, mas aquela música chata gruda na tua cabeça, que eu nem vou perguntar quem já não se achou cantando a música. Mas, gruda ou não gruda? Gruda. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Eu acho tão bonito quando a pessoa assim, diz assim: não, eu vou porque eu não quero perder a pregação, não quero perder a palavra. Porque esse momento aqui é ímpar, irmão. É ímpar. É um momento que é hoje, é agora. Eu não sei se Jesus virá nesses dias. Se não vier, a gente vai estar aqui os dias e vamos estar continuando a obra, mas esse dia será registrado em Deus e foi. Então, guarde no seu coração. Receptividade, amém? Segundo lugar, é o quê? Vivenciar a forma como nós sentimos em nós essa palavra. Aqueles discípulos que iam pelo caminho de Emaús,
Estavam indo decepcionados, eles andaram com Jesus, eram homens de Deus, mas foram embora, desceram o caminho para ir para Emaús, e Jesus se põe perto deles, começa a conversar com eles, e eles não conseguem perceber que era Jesus. Aí quando chegaram lá no caminho, que o Senhor se revelou para eles, então eles ficaram surpresos, mas a conversa deles depois, qual foi? Falei assim, vem cá, ardia no seu coração as palavras dele quando a gente estava conversando? Ardia. No meu ardia, não teu ardia? Ardia. A gente precisa sentir a palavra de Deus ao ponto dela arder no nosso coração. Tem palavra que arde, tem palavra que queima. Amém? Então, meus irmãos, a nosso dia a dia de alma, como é que é o seu dia a dia de alma? Vem aflição, vem angústia, vem problema, as coisas estão batendo na nossa porta todo dia, mas olha, abra o seu coração para a palavra, para Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém? Temor, tremor, reverência, reflexão, meditação na palavra de Deus. E em terceiro lugar, a gente tem o quê? Receptividade, vivência e proferir. A afirmação da palavra instalada em nós. É o que a gente ouviu, o que a gente refletiu, o que está no seu coração. Então, é aquilo que você crê, é a sua fé. Então, isso tem que nos levar a declarar a palavra de Deus em nossas vidas. É declarar a nossa vida dentro dessa palavra. Senhor, eu estou dentro dessa palavra. Senhor, a tua palavra diz isso, diz assim, diz assim. Senhor, eu estou debaixo dessa palavra e eu creio. Você precisa rebater, você precisa confrontar, você precisa resistir a todos os ataques que vêm à sua mente, que vêm ao seu coração, que vêm às vezes através do exterior, através de pessoas que o inimigo usa para vir colocar palavras ruins no seu coração para tentar te abater. Você precisa se escudar na palavra de Deus e proferir. Ao invés da gente reclamar, ao invés de murmurar, não vai dar certo, a coisa está preta. Não, você é da luz, você é de Deus. Declare a palavra, recite a palavra. Israel fazia suas peregrinações recitando os salmos enquanto andavam. Enquanto caminhavam, eles iam recitando os salmos, a palavra de Deus, que declarava aquilo que eles criam. Eleva os meus olhos para os montes. Ou seja, o maior medo deles qual era? Ladrões, salteadores. Meu Deus, quando está andando no meio do perigo, essa é a hora, esse é o momento que eles costumam atacar, e a gente vai ficar procurando o inimigo? Não adianta, se tiver aí, tá. Se tiver que atacar, vai atacar. Então, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá. Uma vez eu fiz isso, há muitos anos atrás. Eu estava lá no Rio de Janeiro, eu estava vindo de um culto de oração que eu dirigia no lar. Eu ia para casa a pé, e eu vi uma pessoa que eu não tive dúvida que ela partiu na minha direção para me assaltar. Eu falei, já estou vencido mesmo, já não tem mais jeito, se foi, já foi. Então eu peguei a palavra, glória a Deus, Senhor, Tu estás comigo, e a glória do Senhor há de se manifestar na minha vida. E olhando para o cara, olhando para toda a minha volta, o cara ficou olhando assim, me assustando. O cara é doido. Mas não, eu me apeguei com Deus. Eu comecei a proferir a palavra de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo. Não é ao diácono, não, hein? Tem gente que confunde. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deixa eu concluir dizendo para você uma coisa. Versículo 28 disse o que para nós? Não é a minha palavra fogo. Repita comigo. Não é a minha palavra fogo. Fogo. Vamos por parte. Não é a minha palavra fogo. O próprio Deus está dizendo que a palavra dele é fogo.
mas não é no sentido de ser fogo para consumir, nem fogo para destruir, não é fogo para queimar, como aquela sarça que ardia diante de Moisés. A sarça ardia, mas a sarça não se consumia. Era para atrair a pessoa de Moisés. Não é a minha palavra fogo. Fogo aqui, a gente tem que considerar aquele fogo que o ferreiro usa ali para fazer, para dar forma ao ferro, que ele leva o ferro para o fogo para derreter e para fundir. É como a solda que une ferro. Não é fogo para destruir, não é fogo para queimar, é fogo para fundir. É fogo para consolidar. É fogo para unificar. É fogo para fortalecer. Amém? A palavra de Deus é assim, que funde o coração da gente, que funde a mente da gente, para consolidar a nossa vida, a nossa comunhão com Ele. Amém? A minha palavra é fogo, não é um fogo destruidor, mas Pedro, o grande apóstolo Pedro, ele foi derretido pela palavra de Deus. Você se lembra? Quando o Senhor o repreendeu e Pedro disse: Senhor, tu darás a tua vida por mim? E ele disse: em verdade, eu te digo, que não cantará o galo enquanto você não tiver negado 3 vezes. E assim aconteceu naquela fatídica noite da prisão do mestre. A palavra de Deus derreteu o coração de Pedro. Principalmente quando ele acabou de negar 3 vezes, de onde ele estava, ele olhou para o mestre, olhou para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus só fez o quê? Só olhou para ele. Eu fico imaginando aquele olhar de derreter mesmo. Pedro ali derreteu. Mas foi para destruir, foi para acabar, foi para fazer mal a Pedro? Não. Ali em diante, termina um homem e surge um novo homem, que foi um dos líderes da igreja primitiva. Pedro. Esse cara que fez como Jesus falou, queria negar ele, quer coisa pior. Mas a palavra de Deus fundiu o coração de Pedro. E lá em Atos dos Apóstolos, quando esse homem prega, até então era uma igreja de cerca de 120 pessoas que oravam esperando aquilo que havia sido prometido. E aí ele se levanta para pregar após o Pentecostes. O que é que acontece? Mais de 3.000 pessoas. Olha, ele arrumou um problema ali, Lucas. Rapaz, olha a confusão que você arrumou. Mal cabia 120, agora o que a gente vai fazer com 3.000 novos convertidos? Ele não só foi derretido, mas Deus deu a ele uma unção, uma palavra, que derreteu o coração de cerca de 3.000 pessoas que se converteram à palavra, se renderam à palavra. Mas ele também é fogo e é martelo. E como é para esmiuçar, não é martelo para bater prego, é martelo para esmiuçar. Aqui a gente está falando de marreta. Aquelas marretonas mesmo, de esmiuçar. E aqui nós lembramos do filho pródigo, que ele sai com o coração duro, pensando só nele, na vida, seus planos, aproveitar a vida. E Deus esmiuça o coração dele como um martelo. De forma que esse rapaz volta arrependido, todo quebrantado, todo esmiuçado, e dizendo, a primeira coisa que ele diz: pequei contra meu pai e contra os céus. Ele entendeu que ele pecou contra o pai e pecou contra Deus. Ele disse: eu não sou digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos empregados. E o pai disse: não, vem para cá.
O Senhor te quebrantou, o Senhor te quebrou, o Senhor te esmiuçou com a palavra. Irmãos, que Deus possa queimar os nossos corações com a sua palavra e esmiuçar as nossas almas com a sua palavra. Quebrar toda resistência, quebrar tudo que não provém do Senhor, quebrar tudo aquilo que precisa ser quebrado. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que nessa jornada que nós estamos prosseguindo, Pai, dia após dia, nós sejamos mais receptivos à Tua palavra. Que nós aprendamos a ter uma vivência maior com a palavra de poder e que nós venhamos a proferir a Tua palavra, proferir a palavra na nossa casa, proferir a Tua palavra no nosso lar, proferir a Tua palavra no nosso trabalho. E aquele que crê verá a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E nesta noite, Pai, cada vida, cada coração aqui presente, venha se render, venha se quebrantar, venha ser tocado pelo Teu Espírito Santo e se renda a Tua palavra, Senhor, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Pelo poder do nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, com a palavra e com o Teu Espírito Santo. É como o fogo que cauteriza, que cura, que sara. É como o martelo que quebra, que despedaça tudo aquilo que muitas vezes está resistindo. Muitas vezes nós pedimos, Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E a forma como Deus tem de trabalhar é quebrar. Então deixa Deus quebrar o que precisa ser quebrado. Deixa o fogo de Deus queimar aquilo que precisa ser queimado. Porque não é para ferir, não é para machucar, mas é para restaurar, é para edificar, é para trazer nova todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.